Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um Batendo o Guizo, o veneno da política, da série de podcast aqui do Preto no Branco. Preto no Branco, de novo, graças a Deus, mais uma semana nas bancas e nas ruas. Já partindo para o 5º ano consecutivo de edições semanais com as notícias políticas também, como o podcast vai tratar, e as outras, aí, esporte, economia, variedades e tal, tudo isso aqui nas páginas do nosso Preto no Branco. Falamos de política, esse é um podcast que acompanha essa grande movimentação, uma poeira intensa aí nos corredores dos partidos, nos comitês dos senhores candidatos a prefeito, vice e vereadores, porque o povo agora, já menos de 30 dias, viu, doutor Milton? Está aqui, vocês estão acompanhando aí o nosso entrevistado de hoje, menos de um mês até chegar ao 6 de outubro, quando iremos às urnas para escolher 21 vereadores, um prefeito e um vice. Na extensa lista dos candidatos, mais de 3 centenas hoje estão por aí, está o médico, Dr. Milton Neckel. Isso mesmo. Um servidor público municipal, agora fora do serviço, licenciado para fazer campanha, e que, exemplo de tantos outros, debuta nesse métier. E aí agora convidado, está aqui, inclusive é recomendado por muitos seus colegas da prefeitura, que nos assistem, nos acompanham, e queremos agradecer o carinho de todos pela parceria e tal, comentários, eles dizem depois, o fulano foi muito bem, não, aquele Jadir fez um comentário lá todo errado, e você fala demais, e eles falam isso pra gente, e é muito bom. E aí eu recebi aqui, está no celular, algumas mensagens assim: você tem que levar o doutor Niltinho, nosso colega, o doutor da Covid. Aí eu já tinha ouvido o doutor Milton fazendo comentários na Rádio Massa, né? Na companhia do doutor Miroslav Bailac, que também é um comentarista lá, e aí não teve dúvida. Agora falamos, ele ajustou a agenda e aqui está. Isso posto, como diria o nosso querido Paulo Martins, aliás, o Paulo Martins que fez sucesso aqui no seu podcast, viu, Jadir? Eu acho um dos de maiores audiências, Ibope altíssima aí, o nosso Paulo Martins, que abriu a caixa de bateria, estava meio irritado. Eu acho que agora já está mais calmo. Aquele da Algema também fez o Aguinaldinho, qual Algema fez? O Aguinaldinho que está em Brasília, viu? Foi lá fazer a denúncia aí, que ele disse que ia fazer aqui. Hoje ele entrou em contato de lá. Está nos ministérios, Ministério Público Federal da Educação, da Procuradoria e outros mais aí, fazendo encaminhamentos, e nós vamos balançar tudo com o Aguinaldinho na volta dele para saber como é que for. Doutor Milton, obrigado pela sua presença aqui, vez primeira no nosso Batendo Guizo, e eu pergunto, por que concorrer à vereança se a profissão de médico já é bastante intensa, trata com o povo e tem trabalho demais, segundo a gente tem conhecimento. Obrigado por ter vindo aqui. Oi, Miguel. Eu que agradeço a abertura do espaço, agradeço aos colegas que pediram a minha presença aqui. Que isso seja transformado em votos, né, doutor? Eu acredito que sim. Simpatia e tudo não ganha eleição. É você verdade. vai votar a urna, né? O senhor está certo mesmo. Então, assim, eu sou médico aqui pelo município de Cascavel. Quantos anos já? Esse ano eu fecho 10 anos de município. 10 anos, né? Eu sou médico exclusivo da rede pública, eu não trabalho em nenhum hospital privado. É mesmo, né? Isso mesmo. Isso é raro, né? Isso é raro, não? Eu nunca tive contato com gestão e por um certo tempo eu respondi pela parte técnica da UPA Veneza. Aí, quando o Dr. Miroslav assumiu a Secretaria de Saúde, eu não conhecia ele, vinha conhecer ele naquele... Não conhecia o Dr. Miro? Não de relação, né? Ah, só de nome. Só de nome. Aí não. ele fez uma reunião com os diretores técnicos e ele me convidou para fazer parte da equipe dele lá na Secretaria de Saúde. E fazendo parte da Secretaria de Saúde, a gente começou a entender um pouco da política. E a gente vê a dificuldade que a gente tem muitas vezes com o legislativo. E na outra eleição, algumas pessoas já tinham me cobrado, sai candidato a vereador, você tem uma... Em 2020, Isso, você tem uma boa aceitação, porque eu trabalho no PAID também, né?
E aí eu fui conversando, aí o prefeito Paranhos também verificou que eu tinha essa possibilidade, essa boa aceitação. E aí eu resolvi me lançar, conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, e aí a gente resolveu parar esse tempo aí e tentar chegar lá, né? O que eu sempre falo, a gente só quer uma cadeira. Muito bem. Na Câmara de Vereadores, o senhor profissional da área da saúde, certamente vai trabalhar só saúde. Na verdade, a saúde ela está intimamente ligada com muitas outras questões, né? Então, a minha principal bandeira é a saúde, que é o que eu entendo muito mais, mas eu tenho um grande apreço pela causa animal. Meu pai é um pequeno agricultor, então a gente entende um pouco de tudo. Sitiante, né? Tem sítio aí, Tem sítio aqui na região de Cascavel, né? Ele mexe com avicultura. Eu também entendo um pouco qual que é a limitação que o nosso pequeno agricultor tem, apesar de que melhorou muito, precisamos melhorar muito mais. Já pegou no cabo da enxada? Já, de criança tinha que... A gente fala no cabo do Guatambu também. Guatambu, isso, tinha que ajudar, né? A gente tem aviário lá, que é uma coisa um pouco diferente, então já tive que ajudar um pouco. Ainda ajudo, eventualmente, e preciso da gente lá. Agora, quando se fala em Câmara de Vereadores, evidentemente que sabe-se que o voto é o que conduz. Isso mesmo. No caso de atingir os números necessários, toda aquela matemática ali, para assumir uma cadeira, né? E aí o senhor não depende do diploma que o senhor tem, não depende dos cursos que o senhor fez. Isso mesmo. O senhor depende do povo mesmo, do voto direto na urna, mesmo. né? Nos seus contatos, nas suas andanças aí, como está o povo? O que diz para o senhor? Olha, eu tenho feito um foco bastante grande nos pacientes que eu já atendi, né? Então, eu tenho mais de quase 7 anos de PAID. O PAID é um serviço que cuida dos pacientes em casa, ou seja, eu tenho acesso à casa. Muito bom, né? Eu tenho acesso à casa do paciente. Na minha andança, a principal dificuldade que eu vejo hoje da população, a população de modo geral está um pouco cansada da política, tá? Muita gente tem dado essa oportunidade, tem confiado o voto a mim, e eles falam: doutor, eu espero que, caso o senhor seja eleito, o senhor não seja... Faça diferente. Eles falam assim, ó, eu espero que o senhor não faça como a maioria dos vereadores, volte daqui só 4 anos para pedir o voto novamente. Mas será que isso é verdade, doutor? Eu tenho minhas dúvidas de acreditar que... Primeiro, eu não acredito que o cidadão esqueça, não lembre, 4 anos depois, em quem votou na última. Dizem muito que isso acontece. Acontece, infelizmente. Mas será, doutor? E depois me custa acreditar que o cidadão, a cidadã seja eleita, assuma, e só vai pensar em voltar no bairro, na rua, depois quando olhar um arquivo que fica, né? É feito um arquivo, tudo planejado. Aí eu olho, tive aqui lá, vou lá de novo. Mas assim, de modo geral, o que eu vejo? A maioria da população, eu sempre pergunto, em quem que você votou na última eleição? 80%, às vezes até 90% das pessoas que eu pergunto não lembram quem votou. Meu Deus, isso é vergonha. E às vezes eu questiono, eu falo assim, me nomeie 5 vereadores que fazem parte da Câmara atualmente. Eles lembram de 1 ou 2. Tem dificuldades. Tem dificuldade de lembrar. Só que dado importante esse. E eu tenho cobrado, eu falo assim que o mandato, na verdade, ele tem que ser feito junto com a população. A gente precisa do apoio da população nas votações. A teoria diz isso, né? Isso, a prática não. A gente conversou antes de iniciar o podcast aqui e eu aliei essa questão com a tecnologia. Então, qual que é a melhor maneira da gente aproximar a população? Hoje são as mídias sociais, o próprio WhatsApp, o Telegram. Então, eu tenho feito isso, né? É uma caminhada difícil, conquistar o voto da população não é fácil. Antes de eu entrar, o pessoal falou: a eleição de vereadores é uma eleição muito difícil, né? Porque é uma eleição que você tem que gastar a sola do sapato. Né? E se tiver muito dinheiro, pode até gastar muito dinheiro, mas se não fizer certinho aqui, vai perder o dinheiro porque não vai arrumar os votos. Viu, a população tem que querer a gente lá. E tá sendo difícil, porque apesar de eu ser médico, quem não me conhece acha que eu sou muito jovem. Então a pessoa fala: mas você é tão jovem assim? Então tem sido difícil, mas a aceitação tem sido muito boa, até porque a gente conversa com a população e a gente não promete aquilo que não é competência do vereador. Falando em promessa, tenho escutado aí, viu, Jadir, o nosso elenco de candidatos, de um modo geral, dizer assim: vou resolver o problema da saúde, não vai mais ter fila nas UPAs. O que é que o senhor diz disso? Olha, a saúde, na verdade, ela é um tema que sempre vai estar em pauta. Na verdade, o que a gente tem que não ter filas, eu acho que é difícil. Até porque o que a gente vivencia? Esse ano a gente vivenciou a dengue. Então, assim, a gente estava vindo de um pós-pandemia e, de repente, veio a epidemia da dengue. O que a gente quer melhorar e o que a gente tem melhorado é o tempo de espera. Então, por exemplo, assim, a gente na urgência, a gente tem uma classificação de risco, em que essa classificação ela estabelece qual que é o tempo médio do paciente.
Quando eu fui para a secretaria junto com o Dr. Miroslav, a gente pegou a época do Covid, a gente tinha longos tempos de espera. A gente fez ações para tentar mitigar isso. Então a saúde ela é meio cíclica. E Cascavel hoje praticamente a gente do setor terciário, que é do hospital, a gente depende quase exclusivamente do HU e do São Lucas. Trocando em miúdos, o senhor acha que é muito temerário alguém chegar e dizer vou acabar com filas na saúde? Não porque a doença não tem controle e a quantidade de pessoas que precisam do atendimento, se precisar, também ninguém pode marcar a hora para o fulano adoeceu, não, né, Luda? Justamente. O que eu quero dizer assim, ó, por exemplo, hoje vamos dizer que a fila para tal exame está em 2 anos. A gente precisa, essa fila talvez exista, ela existe, mas a gente não quer que ela dure 2 anos para fazer um exame. A gente quer que dure 1 mês, 20 dias, 30 dias. Então, falando nisso, por que é que esses mutirões fala, se promete, se anuncia? Agora mesmo tem um começando aí e tal, e sempre parece que a patina, o chover no molhado, não anda a fila, e sempre tem cirurgias represadas. Né? Muito. Então é isso que a gente quer trabalhar, né? A gente, como possível vereador no futuro, a gente tem que fortalecer o que a gente tem no município, porque hoje a gente, da parte hospitalar, a gente depende exclusivamente quase do Estado. A gente só tem o retaguarda, ele foi muito importante na época da pandemia, mas agora a gente precisa trabalhar que o retaguarda ele colabora em qual sentido? Nas cirurgias eletivas, nas cirurgias de pequeno porte, e lá a gente tem um centro cirúrgico, né? Então foi viabilizada uma reforma e a gente precisa colocar esse centro cirúrgico para funcionar o quanto demorou, antes. Né? Não tinha uma confusão, mas agora parece que começou, vai né? sair aí, devagarzinho vai sair. Isso, né? o que a população reclama às vezes? Às vezes elas verificam que a cirurgia tem saído para Guarapuava, Nova Aurora, Céu Azul, e às vezes os munícipes de cidades menores têm vindo operar em Cascavel. Então, a única maneira da gente priorizar o nosso munícipe aqui de Cascavel é se a gente tiver um hospital bem estruturado nosso, que no caso é o retaguarda. Falta mesmo médico no sistema? Precisa aí na saúde 600, 700 servidores, de um modo geral, para a coisa mais ou menos encaminhar? Assim, isso que a secretaria já tem 3.000 e tantos funcionários. Hoje a Secretaria de Saúde... Ela e a educação ali, né? Isso mesmo. O que funciona hoje é assim, ó, na gestão do Paranhos, a saúde melhorou muito. A gente conseguiu ampliar a atenção básica, a cobertura em 100%. Só que o que a gente tem que pensar, Miguel? Cada médico da unidade, que é um médico de família, ele consegue resolver 80% da demanda que ele atende. 20% eventualmente ele não consegue resolver. Ele precisa encaminhar para o oftalmologista, para o ortopedista. Então a gente ampliou o atendimento. Hoje eu tenho visto a população não reclama do acesso à saúde básica, mas eles têm reclamado das consultas especializadas. Então a gente melhorou a atenção básica, a gente precisa aumentar o ticket da consulta especializada. Então a gente precisa aumentar, seja médico, seja fisioterapeuta, psicólogo e assim por diante. Faltam profissionais? Faltam, até porque no setor público ele é muito dinâmico. A gente tem as aposentadorias, eventualmente uma pessoa que resolve exonerar, e a gente tem muita burocracia na contratação do servidor. Então, por exemplo, hoje a pessoa exonera ou aposenta, essa vaga de reposição, às vezes ela demora 6 meses para voltar essa vaga. Até porque tem que ter gente para entrar. Tem que ter gente para entrar, né? Parece que ultimamente o pessoal anda se escondendo, faz o concurso, passa e depois não está nem aí. Né? A gente passou por um período bem complicado com a enfermagem, né? Então a gente teve a atualização do vencimento dos técnicos, melhorou a contratação. Na parte médica, o que eu digo? Hoje a gente tem que se alinhar a qual que é a necessidade do município. Então, às vezes a gente tem o Dr. Miguel, ele passa no concurso do município, aí ele chega lá para assumir, porque eu faço parte lá da secretaria, sou eu que recebo os médicos, ele fala assim, Milton, eu só posso trabalhar segunda, terça, quarta, nesse horário. Eu falo, Miguel, infelizmente eu preciso que você trabalhe de manhã e de tarde, de segunda a sexta. E muitos não fecha. Aí muitos acabam optando por não assumir o concurso público. Porque assim que nem o senhor disse, só faz a rede municipal, de 10 aparece um. Mais ou menos, isso. Né? Hoje a maioria faz o misto, né? Na verdade é isso aí. Doutor, o senhor falou o seguinte, que é preciso cuidar, resolver um problema aqui, mas sem deixar o santo pelado lá, por exemplo. Aqui faz uma unidade, faz um avanço e tal, mas a máquina não liga sozinha. Não. O pessoal que vai lá ser atendido não vai conversar com a máquina, precisa ter gente. Aí tirar a gente lá do outro posto para botar aqui, ou lá tem 4, pega 2, bota aqui, deixa 2, também não resolve. Também não resolve, então, concordo. Isso é importante ter essa tentativa. E tem que ter dinheiro para tudo também. Isso. E tudo custa muito dinheiro. Muito né? dinheiro.
Agora, a próxima administração, independente de quem vai ganhar, e aqui nós estamos falando do seu partido, o Podemos. Podemos. E o Podemos, embora uma confusãozinha, hoje oficialmente está apoiando o candidato do Progressista. Isso. O Márcio Pacheco. Que até então não tinha o partido estava com o candidato do Passo, que é o Renato Silva. Mas agora as coisas parecem que estão aí se encaminhando na parte legal e tudo mais. Pergunta, o senhor está confiante que o Pacheco ganha? Olha, essa questão do Podemos deixou nós, candidatos do Podemos, em uma situação muito complicada, né? Então, quando eu decidi escolher um partido, primeiro era escolher um partido de direita e ver qual era o partido que conseguiria alinhar o que eu quero, que é chegar na Câmara. Em termos de convivência e tudo mais, se não ter problema que ele afirmar que o senhor estava bem à vontade com o Passo Municipal. Isso, com então... o vice-prefeito naquela situação... Aquelas circunstâncias. Isso, aí eu fui convidado a ser candidato e aí eu me filiei. O Podemos, na verdade, naquele momento, eu acredito que quase 80% dos candidatos estavam alinhados. Né? Então, aí a gente teve uma situação que o presidente estadual veio, disse que ia dar aquela liberdade. E aí acabou que a liberdade não chegou não chegou do jeito liberta, assim, né? Do jeito que a gente gostaria que fosse. Tem um engessamento judicial aí no meio. Então, na verdade, eu até agora não tive grandes problemas. Porque eu tô fazendo uma campanha praticamente solo, né? Meu material, ele não é um material vinculado a nenhum candidato, e eu tenho deixado bem aberto à população. Se o cara quer falar lá da professora Lília, o senhor escuta. Eu vou escutar, na verdade, porque primeiro eu quero chegar lá. E as pautas que eu tenho, elas são pautas que são alinhadas independente se for um partido de esquerda, direita ou de centro. Tá? Então, essa é a situação que a gente ficou com o Podemos. Sim. Eu acredito que qualquer um dos candidatos a prefeito tem chances de chegar lá. Sim, a gente está aí. Eu acredito que, sendo oposição ou sendo muito situação... Bem. Então o senhor está driblando esse percalço aí no meio do caminho da turma do Podemos aí. Agora, falando ainda, tem candidatos aí a prefeito dizendo que assumem e construirão um hospital municipal. O senhor na Câmara, se combinar com o povo, se o pessoal do Veneza, de fato, aí prestigiar o Dr. Milton, votar nele e arrumar votos, o senhor vai se posicionar como em relação a essa pauta? Hospital municipal novo a construir na Zona Norte, o pessoal tem dito isso muito, né? O senhor seria favorável? Olha, eu vou dar minha opinião agora, como eu falei. Então, hoje a gente tem um hospital municipal que hoje se chama Retaguarda. Sim. Eu acredito que Cascavel, bem como Londrina, caberia um hospital para a Zona Norte, mas não custeado pelo município. Isso a gente teria que alinhar via governo de estado, secretaria de estado, talvez um hospital da Zona Norte, talvez referência para ortopedia. Um segundo HU? Seria mais ou menos? Tem muita gente que fala isso. Isso, vinculado, por exemplo, a ortopedia. Hoje o nosso maior gargalo na UPA Tancredo é a ortopedia. A gente tem de 15 a 25 pessoas aguardando cirurgias na UPA Tancredo. Então talvez a gente desafogue com o hospital da Zona Norte vinculado ao que é o maior gargalo e deixe o HU para fazer as cirurgias eletivas, as cirurgias de maior complexidade. Porque não tem espaço para tudo. Não tem espaço para tudo. Não, e outra, a nossa região cresce, a nossa cidade cresce para onde? Está crescendo para aquela região. Então essa é a minha opinião. O hospital nós temos, a gente precisa fortalecer o hospital municipal como instituição do município, até para a gente dar aquele atendimento para o nosso munícipe e não precisar sair da nossa cidade. Mas agora parece que não vai longe, vão terceirizar, vão entregar. Essa questão de fundação hoje ficou muito complicada, né? O pessoal já não tem mais aquele interesse, tal, e a coisa virou assim, é uma atividade econômica financeira. Isso. Não é a mesma coisa cuidar de um carro, vai cuidar da vida humana, mas no fundo, onde quer que seja, precisa sobrar uns caraminguás aí para as pessoas lucrarem, né? Dono de hospital, de rede, de tudo mais. Isso tem sido um problema, né? Hoje aqui em Cascavel, por exemplo, vou falar da urgência, a gente tem duas concessões. A gente tem a concessão do Retaguarda e da UPA Tancredo, que é via Consamu. Eu acredito que o consórcio, pensando numa terceirização, ele seria a melhor situação. Porque aí você pega entidades que não visam o lucro. Né? E o poder... Sua opinião seria essa? A minha opinião seria o Consamu já está lá no Retaguarda. Na verdade, né? hoje faz um bom trabalho. O senhor sabe, a gente acompanha. Hoje a gente tem o Dr. Lísias lá. Diretor. E se dá bem com o João. Se dá bem com o João, se dá bem com o Miroslau. Né? Isso é importante. O que a gente precisa é fortalecer isso. Fortalecer o centro cirúrgico está fechado. Então, vamos fortalecer para que abra o centro Outra coisa, aproveitando, as lideranças têm que se dar bem, né, doutor?
aí. Com Não certeza. pode ter disputa de beleza, ego. de ego, né? Isso. Importante na função pública. Hoje, assim, a saúde, ela tá bem alinhada, tá? Então, mesmo, às vezes a gente tem algumas rusgas com o Estado, o Beto Preto... Resolve, senta e resolve. É sempre resolve. Né? Hoje o que eu vejo assim é que o poder público, né, as secretarias de saúde, seja do município, do estado ou com o SAMU, eles estão preocupados com a população. Doutor, o senhor na Câmara, recebendo uma ligação lá do Jadir, o Jadir fala, olha, doutor Milton, eu preciso encaminhar uma internação, tem um amigo lá, assim, assado, sapecado, tá com problema, tá numa fila, a família tá desesperada, não sabe o que vai fazer, resolve para nós lá, doutor Milton, que vai ser vereador. Certo. Isso hoje a gente, não estou enfeitando o pavão, é assim mesmo. Eu não sei se o senhor já recebeu solicitações do tipo, acredito que sim, né? Como é que resolve isso aí? Como que resolve isso? Então, primeiro a gente tem que ver o que é competência. Isso a gente recebe muito lá no município, lá na secretaria. Então, às vezes o vereador ele não sabe que a cirurgia não é competência do município, é competência do Estado, certo? Então, caso a gente fortaleça o centro cirúrgico lá do Retaguarda, a gente vai conseguir tocar uma fila de cirurgias nossa. O que a gente tem que ter? Um setor de auditoria, bem estruturado. O que é esse setor de auditoria? O Jadir liga lá e fala assim, Jadir, essa pessoa precisa ir na unidade de saúde e o médico precisa ver a priorização que tem. Aí vai consultar isso, porque se a gente faz qualquer coisa... Não é o vereador que vai chegar com barrigão isso é crime, na verdade, né? Que nem pode, isso, né? Isso é fura-fila. Então a gente tem que ter um setor de priorização que, na verdade, ele não tem que funcionar só para cirurgia. Ele tem que ser um setor bem estruturado que funcione para tudo. Exames e especialidade. Porque hoje, por exemplo, a gente tem um gargalo de por exemplo, consulta psiquiátrica. Mas, por exemplo, às vezes a gente tem a pessoa que tentou um suicídio. Sim. Essa pessoa, na prática, a gente chama isso do princípio da equidade. Todos têm que ser tratados iguais, a depender... Mas um que está querendo se matar, ele precisa entender primeiro que o outro que está lá. Ele entra com na a perna meio rachada, mas ainda a perna está lá, né? E eu defendo muito que a gente precisa ter uma priorização, não, uma transparência. Mas o critério não vai ser os belos olhos azuis do vereador ao ser, ou o acesso que ele tem ao prefeito, ao secretário, né? Fala com o fulano. Hoje em dia tem gente que fala assim, ó, fala com o vereador tal que ele manda e desmanda aí na saúde. A gente escuta um pouco isso. Isso eu quero até elogiar o nosso atual secretário, que é o Miroslau, porque lá na secretaria hoje funciona tudo no rigor da lei. Ah, eu preciso, então faz por escrito. Ele briga seguido com os vereadores, sabe? O pessoal xinga ele, isso, né? Então assim, às vezes o pessoal fica bravo com ele, mas é porque ele tenta fazer tudo da maneira mais correta possível. Né? E é isso que a gente quer. Assim Na verdade, a gente tem que brigar muito hoje pela transparência. O critério vai ser a urgência, no caso. E quem vai decidir não é o vereador. É o médico assistente. É o médico, né? Isso aí. Por que o pai não funciona? Sabe do que eu estou falando? Sim. O programa sim. aí prometido e lançado, não é promessa, virou realidade. Isso mesmo. Saiu do papel da campanha e foi. Falei. Mas aí o pessoal fala que eu não acho uma ou duas internações aconteceram via pai. O que acontece? Porque tem gente esperando bastante, a gente não vai engolir assim que não tem clientela, porque tem. Tem hospitais e tal. Dizem que os hospitais não querem vender as vagas, não tem interesse. Na verdade, será que pode ser isso aí? Na verdade, hoje no PAI, a gente, até onde eu sei, a gente só tinha uma instituição que aceitou fazer parte do convênio. E o que acontece? O PAI, que é o Programa de Atendimento Imediato, para quem está nos escutando, ele é uma medida de exceção. A gente tem que ter uma negativa da central de leitos, que é a central de regulação. A pessoa tem que ter risco eminente de vida. Praticamente a pessoa tem que quase ter, morrer. A pessoa tem tá que ter. A pessoa o que é? Tem lugar. Ela tem que ter. Por exemplo, a gente pediu a vaga zero, que a vaga zero é quando o sistema, teoricamente, não consegue resolver o problema e a gente tenta regular o paciente como vaga zero. E o regulador falou, não tem vaga. Aí a gente aciona o PAI. O que a gente verifica depois do pós-pandemia é que cada vez menos a gente tem tido dificuldade de transferir os pacientes com urgência e emergência. Menos dificuldades. Menos dificuldade, tá? O pessoal, a gente ouve assim, mas morreu na UPA. Sim. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, todo dia morre gente. Esse paciente estando no hospital, o desfecho teria sido igual? Tem médico que fala, todo dia não nasce gente? Isso. Já morre gente. Então, por exemplo, mas isso é uma coisa muito fria, viu? Eu sei. Para o familiar envolvido no negócio, é uma declaração de guerra. É que assim, vou te falar uma coisa. Eu trabalho no PAID. Todo dia, quando eu estava lá trabalhando, eu tenho pacientes que morrem em casa. O paciente ele vai morrer em casa, ele vai morrer na UPA, vai morrer no hospital. Então o que eu quero dizer assim, quando que talvez a gente como no setor público falha? É quando esse paciente... Não, a UPA não é um hospital.
Então, Sim, esse paciente, claro. ele estando no hospital, ele teria o mesmo desfecho? Sim. Não, ele teria. Então, então talvez não é o problema. Ou talvez não tivesse. Ou talvez não tivesse. Então, aí que entra o papel do médico emergencista lá, que é a vaga zero. Hoje a gente não tem dificuldade. Hoje, assim, eu vou te falar que se o paciente for entubado na UPA hoje, em no máximo 3 a 6 horas, ele já está indo para o hospital. A gente já teve épocas fora do Covid... que o senhor na Câmara vai querer otimizar isso. Com certeza, com certeza. Diminuir todas as esperas. Vai ser um trabalho bastante interessante. Por que o pessoal fala assim, o doutor Nilton é o doutor da Covid? Porque na época do Covid eu tive à frente da UPA Veneza. Então eu respondia pela parte técnica lá e a gente tinha muitos afastamentos. Então quando não tinha ninguém para cobrir a escala... O senhor ia às 6 da manhã e saía às 5 horas do outro dia da manhã. Isso mesmo. Foi feio mesmo, doutor? Vou perguntar aqui só porque o povo vai dizer, o que quer perguntar? O doutor estava lá. Foi muito... Perguntando para alguém que estava lá. Teve problema de contrair, de ficar doente? Não, graças a Deus. Eu quase perdi meu pai na ocasião. E o senhor passou incólume. Que bom. Graças a Deus, sim. Muita gente. Graças a Deus. Foi um momento muito difícil. Se nós tivermos uma outra Covid, que não vamos ter, graças a Deus, tivemos a dengue agora ou qualquer outra coisa, o nosso sistema ainda é falho, né? Melhorou bastante, mas ainda na verdade, precisa evoluir mais, né? Quando a gente pensa em epidemia, endemia, a gente nunca está preparado. Pois a gente tem que pensar assim que o Brasil, a gente está numa situação confortável. A última grande guerra que a gente teve foi a Guerra do Paraguai. Né? Então, assim, a gente fica numa certa zona de conforto. Sim, né? sim. E a gente viu isso por parte, principalmente, do governo federal, né? na dengue agora. A gente quase não teve contrapartida nenhuma. A gente não teve todo aquele apelo que a gente teve no Covid. E a dengue foi difícil, tá? Morreu gente, morreu criança, morreu gestante, muita gente jovem. Mas como não morria naquele quantitativo, não teve aquele apelo político. Mas foi uma situação muito complicada. E o poder público, ele apanha, né? Apanha de todo lado. Direto. Todo lado. Mesmo... Tendo bom ou tendo ruim, ele está apanhando. Apanha, né? Isso o senhor mesmo. está preparado para ser criticado? Sabe que a função pública, o senhor assim, já está nela, né? De uma certa maneira, politicamente, isso, mais. Isso. Né? Então, assim, a gente tem que estar preparado. É a nossa função, né? Então, a gente como serviço, eu sempre na saúde, eu sempre procuro atender o outro como eu gostaria que atendesse alguém da minha família. Muito bem. Então, a gente sempre tem que tentar resolver, e aquilo que o senhor falou, não é função do vereador, a gente vai tentar encaminhar, verificar o que pode ser feito dentro do rigor da lei. Vereador, futuro, o senhor, evidente, vai conviver com problemas, todos esses aí, muito mais, de uma cidade como a nossa, que está avançando. Nosso tempo já está ficando curtinho, mas eu preciso lhe perguntar, como é que é a sua empatia, ou não, com a juventude? Essa juventude hoje, que está aí descambando já há muito tempo lá da droga, trocando de prioridades, deixando de lado família e tudo mais. Isso tem espaço na agenda de um vereador? Com certeza. Né? Então, na verdade, eu me considero jovem. Né? Que idade então, o senhor tem? Eu tenho 37. 37. Né? Então, eu me considero uma pessoa jovem. Eu acredito casado, filho, 3 crianças. 3 já. Mas eu entendo que assim, a necessidade da juventude hoje é diferente da juventude da minha época, como foi da do senhor. Com certeza. Então, a gente tem que tentar alinhar isso. A gente tem que, na minha opinião, em relação à juventude, a gente tem que procurar descentralizar os serviços de esporte, por exemplo. Hoje a gente tem um Ciro Nard que é fantástico. Né? O que você precisar fazer lá, eu levo minhas crianças skate, mas quem mora na região norte às vezes não consegue, né? Às vezes não tem o dinheiro para vir. Então a gente precisa trabalhar nessa descentralização. Muito foi feito pela população idosa, a gente tem a natação lá na região norte, a gente tem o próprio Ciro Nard, o Parque Tarquínio, mas a gente precisa ampliar isso para as regiões, porque Cascavel está virando uma metrópole, né? Certo. Preciso perguntar para o servidor público municipal o que ele pensa, acha ou se preocupa com o servidor público municipal. Não sei qual que é seu salário, não sei qual que é a sua zona de conforto, mas são 10 mil e poucos servidores que estão aí numa batalha todo dia. Isso com mesmo. dissídio, com plano de cargos que não tem, precisa melhorar. Então, a saúde municipal reclamando bastante, o senhor sabe melhor, está lá, ouve o pessoal. A sua prioridade para o funcionalismo? Comente para nós encerrar o nosso trabalho hoje. Olha, a minha prioridade para o funcionalismo é a seguinte: a gente tem que se alinhar com o executivo, que, por exemplo, o reajuste anual do servidor, ele seja vinculado com o reajuste da Câmara. Porque qual que é o problema hoje? A gente teve uma atualização no vencimento da equipe de enfermagem, dos motoristas, mas, por exemplo, se o reajuste anual que o governo federal dá é 10%, e o executivo dá 5%, em 10 anos a gente tem perda de 50% do salário.
Ou seja, muitas vezes a gente acha, não, a gente teve a recomposição salarial. Na verdade, a recomposição pode ser que eles estão dando aquilo que eles tiraram. Então a gente tem que trabalhar dessa maneira. Outra coisa que o servidor reclama muito é em relação ao banco de horas. A gente precisa estruturar, legalizar o banco de horas. Então o banco de horas ele tem que ser uma medida do quê? Hoje o que o servidor reclama? Às vezes ele faz a hora compensar, mas ele não consegue receber e não consegue tirar. Né? E o plano de cargos, que na verdade o plano de cargos, vou falar propriamente da saúde, ele está pronto. Na verdade o que precisa é colocar em votação e ele ser aprovado. O plano de cargos ele vai evoluir em qual sentido? Hoje a evolução ela é por pontuação. Então, por exemplo, às vezes o Miguel, que tem mais anos de casa, ele sempre vai ter mais ponto que eu. E nesse novo plano, o que ele prioriza? É pontuação. Então, o Miguel fez uma pós, o Miguel fez um mestrado. Então, você vai sair na frente. Você atingiu aquela pontuação, você vai subir automaticamente. Muito bem. O senhor poderia ficar falando mais 20 minutos só disso. Só disso. Mas o senhor já tem o tempo já estourado, o senhor demonstra aqui que tem estudado a matéria. Sim, tenho alinhado. Como diz o Dr. Miroslav, cuide da sua saúde. Isso é importante, né? E 20 e 100, né? Esse é o número. Meu número, isso aí. Então o senhor tem 15 segundos para encerrar aí esse trabalho que nós estamos fazendo, não só com o senhor, muitos têm vindo aqui, quando convidados ou quando interessados, e a gente vai atendendo no podcast, dando oportunidade para o povo se dar a conhecer. Ok, então, meu nome é Milton Neck, eu sou mais conhecido como Dr. Miltinho da Saúde. Sou candidato a vereador, conto com o seu voto, meu número é 20-100, minha pauta é saúde, educação e a causa animal. Agradeço a presença, estamos aqui encerrando porque já mais um podcast é a caminho aí. Um abraço, até lá.